E aí, Marcos, beleza? Sentiu falta do rock, cara? Vou colocar um rock pra você, falou? Esperando a galera entrar aí. Haha, isso sim, hein? Boa, já virou tradição nossa, né, brother? Você sabe quem fazia isso nas lives, ô Marcos, que eu copiei? Pedro Lenza, cara. Pedro Lenza que mandava um rock toda vez que a galera ia entrando. Quando a galera for entrando, eu vou colocar um rock aí, valeu? Copiei do mestre, né? Um dia eu vou dar aula igual ele, aí vocês vão ver. Sou nada, tô começando agora, brother. Olha que lindo é esse aqui, ó. Esse é o planeta mais lindo. Esperar a galera entrando, valeu? Get a shiver in the dark, it's raining in the park, it means turn on the radio, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double ball. Feel alright when you hear the music play. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. E aí, gente, vamos entrando. Competition in other places. But the horns are blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town. Galera, como é que vocês estão? Boa noite, todo mundo? Tá me ouvindo? Como que tá o som aí? Tá todo mundo conseguindo me entender? Hoje nós vamos começar. Não, meu chefe entrou, eu desliguei a música, tá vendo? Fala aí, Thiago, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, galera, hoje nós vamos conversar com o Dr. Mazurkiewicz Simons, tá? Ele é professor do da PUC Minas, ele é um grande conhecedor da prática das políticas públicas, já foi advogado da Prefeitura de Guatama, da Câmara Municipal de Guatama. Ele vai fazer esse paralelo para a gente entre advocacia pública e advocacia privada. Hoje ele é advogado privado, né? Da OAB, inscrito na OAB. Claro, quando você é advogado público também tem que ser inscrito na OAB, não é isso que eu estou falando. Estou falando que hoje ele é um advogado particular, mas ele já advogou para entes municipais, tanto para a prefeitura quanto para a Câmara. Então ele vai poder fazer esse paralelo aí para a gente, e ele vai falar exatamente da judicialização da saúde, quando quando o Poder Executivo não consegue garantir o direito social da saúde para todos, e por causa disso há uma necessidade de um acesso no judiciário para se garantir esse direito à saúde. Ele vai falar disso sobre o aspecto da evolução do Estado. Eu até falei com ele que eu ia comentar, eu sou professor de vocês de Teoria Geral do Estado e de Direito Constitucional. Ele foi a pessoa que me ensinou a Teoria Geral do Estado. Foi com ele que eu aprendi o que é a Teoria do Estado. Então ele vai aqui hoje passar para vocês e vocês vão entender muito bem sobre teoria do Estado e sobre a judicialização. Ele não consegue chegar na judicialização se ele não passar
por essa parte da teoria geral do Estado. Assim que ele tiver online, eu vou chamar ele aqui no Zap. Assim que ele tiver aqui, ele vai me chamar, vai me pedir para poder entrar e ele entra junto com vocês, tá bom? Vou perguntar ele aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Coloca aí pra mim se vocês estão me ouvindo, como que tá o som, como que tá a imagem, se tá tudo tranquilo. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Vocês estão me dá um retorno aqui. Galera toda aí, Carol, Rayane, Maicon, o André, prestigia nossa live. Reginaldo. O áudio e o vídeo tá perfeito, Thiago? Obrigado então, viu? Galera, vou esperar aqui o Dr. Mazurkiewicz entrar. Igual eu falei, vou ler por enquanto o resumo, tá bom? Que bom que o áudio tá bacana para vocês, galera. Por quê? O que você quis dizer com o áudio tá muito bom? A imagem tá boa, não? Ah, percebe? Eu nem vi que eu tinha deixado o galo aqui, o Fred. Né? Foi sem querer mesmo, mas só que coisa. Aí, ó, o Mazur acabou de entrar. Vou ler aqui o currículo resumido, tá? Ele é... Vou aceitar aqui. Nosso convidado, gente, é advogado e professor, graduado pela Pontífica Universidade Católica de Arcos, Minas Gerais. Boa noite, Mazur. Tá me ouvindo? Como que tá Boa aí? noite, Thiago. Tô ouvindo bem. Vocês também estão me ouvindo? Boa noite a E aí, galera, todos. dá um retorno aí pro Mazurkiewicz para mim, por favor. Mazur, que eu comecei aqui chamando o pessoal, falando sobre a importância do tema que a gente vai falar. Sim. Contei para ele já que eu aprendi teoria do Estado com você que me ensinou. Não sei se você lembra. Que isso, você é Tiago tá aí craque. ao vivo. Fala, Tiago Thiagão. também. E a galera aí tá todo mundo. Tem os alunos do primeiro e do terceiro período de direito, viu? Nessa Ok. live, alguns professores de outros cursos que estão aí prestigiando, advogados, pessoas da atividade jurídica também estão aqui nos prestigiando. Sim. Eu vou ler seu currículo resumido aqui e depois eu te passo a palavra para a gente começar o debate, tá? Ok. O Mazur, que ele é advogado e professor, graduado pela Pontífica Universidade Católica Arcos, Minas Gerais, tem especialização em processo também pela PUC Minas Arcos, tem mestrado em Direito pela Universidade de Itaúna, área de concentração Proteção dos Direitos Fundamentais, subárea de concentração Direito Processual Coletivo e Efetividade dos Direitos Fundamentais. Leciona hoje na PUC Minas Arcos. Deixei alguma coisa de fora? Pode falar aí, Mazur. Não, é isso aí mesmo. Entendi. Boa noite a todos. O Aécio, amigo meu, tá falando aí que é galo, tem um galo atrás de você aí também. Pois é, eu nem tinha visto. Você poderia pelo menos ter tirado esse galo daí, né? Ô, Eu Thiago. não vi não, só agora que eu reparei, Ô, realmente. Thiago, o que é isso, Thiago? Você tem que pedir para tirar esse galo dali, ué. Boa noite, Mazur, mandando aí. Boa noite, Thiagão. Então, pode começar falando o seu trabalho, né, no mestrado, a gente se conheceu no mestrado, eu, você e o Sim. Thiago, né? E o seu trabalho sempre foi sobre a judicialização da saúde, né? Aí Isso. eu queria que você falasse um pouco, né, começasse a falar, discorrer por que você escolheu esse tema e qual que é a importância desse tema, principalmente em momentos que a gente está hoje, com a saúde estando em primeiro lugar, com essa pandemia e tudo. Ok? Sim. O que acontece? Eu trabalhei no município de Guatama durante 5 anos, também fui procurador da Câmara Municipal. Então acaba que na época que eu estava trabalhando na prefeitura, era um tema que estava em moda, né? A judicialização, na verdade, para eu começar a falar de judicialização, eu tenho que voltar até a Revolução Francesa. Né? Você fala que foi eu que te ensinei, mas é mentira isso. Isso aí você já manjava disso, é craque.
O que acontece? Na Revolução Francesa, na época era o rei, né? E aí o que aconteceu? Você tinha uma situação onde que a burguesia ela queria ter direitos, não só deveres, né? Nessa época da Revolução Francesa, você pega 1% era o clero, 2% era os nobres, né? E os outros 97% era a burguesia e o proletariado, ou seja, quem efetivamente pagava os impostos. Tá certo? E aí, com a Guerra dos 7 anos, né, entre a França e a Inglaterra, que foi para tentar uma dominação num pedaço do que é os Estados Unidos, onde é próximo ali o Canadá hoje, e que a França saiu derrotada, isso fez com que gerasse vários impostos a mais para esses 97%. Então, eles não achavam justo só eles pagarem impostos. Então, a burguesia, né, na realidade foi um movimento burguês, a burguesia queria, no mínimo, uma cadeira para votar. Ela queria votar, participar do destino, né, deles. O que foi negado pelo rei. Em princípio, eles nem queriam derrubar a monarquia. Tá certo? Com a queda da Bastilha, derrubando a monarquia, o que aconteceu? Eles já acreditavam, né, que aí surge o constitucionalismo, eles já acreditavam que existia uma igualdade entre eles. Então, a partir daí, Arley, eles entenderam que eram iguais, tá certo? Só que essa igualdade é uma igualdade formal, porque a lei fala igual a nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. E aí as pessoas acreditavam que todo mundo era iguais perante a lei mesmo. Então, o nosso primeiro paradigma de Estado que a gente vai ter é o liberalismo, tá? É o liberalismo econômico mesmo, de Adam Smith, a mão invisível de Adam Smith, que é o Estado não fazer, tá? O Estado ficar quieto e deixar a economia girar. Com o passar do tempo, a gente viu que isso não funcionou, né? Com a Revolução Industrial, a gente viu várias situações onde que você tinha o proletariado trabalhando 18 horas em situações degradantes, crianças, mulheres trabalhando, morrendo nas fábricas, tá certo? Isso foi necessário, então, uma intervenção do Estado. O Estado viu que ele ficar de fora não iria resolver. O Estado, então, teria que atuar. Surge, então, a necessidade do Estado Social de Direito. Tá certo? E aí vem o Estado regulamentando a economia, regulamentando uma igualdade não só formal, mas uma igualdade material. Tá? Que você pega de Aristóteles, depois que é tratar os iguais igualmente, os desiguais na medida de suas desigualdades. Tá certo? Houve Que uma é evolução. é uma evolução no conceito, que é aquela noção de equidade. Tá? Ok. Se você pegar, por exemplo, só tem no Instagram, tem muito isso, no WhatsApp a gente vê, aquela figurinha de um adulto em cima de um banco e uma criança em cima do banco. Aquilo é uma igualdade formal, todos são iguais, todos têm um banco. Porém, só o adulto estava vendo o jogo. A criança não estava vendo o jogo. Então, o que seria a igualdade material? A igualdade material seria dar o banquinho para a criança. A finalidade não é assistir o jogo? Sim. Então, a partir daí, o Estado começa a pensar em atuar na economia. Tá certo? Uhum. E então, tem o segundo paradigma, né, de Estado, que é o Estado social. Com o passar do tempo também, vieram as crises econômicas e tal, também não foi suficiente, tá certo? E aí, Arley, surge o que está na nossa Constituição, que é o Estado Democrático de Direito. Não é? Sim. Está lá falando que o Brasil é uma república federativa, né? E a gente adota como paradigma de Estado o paradigma do Estado Democrático de Direito. O que vem, então, com isso? Vem uma pós-guerra, né? Segunda Guerra, você é um internacionalista que melhor do que eu, não vou falar muito disso, mas
com a Segunda Guerra, viu a necessidade de humanizar a coisa, tá? De preservar os direitos fundamentais, os direitos humanos. E aí a Constituição de 88, a nossa Constituição vem justamente trazendo alguns direitos, né, que nas constituições anteriores até poderiam existir, mas que existia lá o direito, mas para enfeitar. Tá certo? Uhum. Então, com o Estado Democrático de Direito, vem falar o seguinte, ó, o que está na Constituição não é para enfeitar. Aquilo ali não é letra morta. O que está ali é para ser cumprido. Então, vamos voltar de novo no Estado liberal, que era o primeiro. Tá? Qual é o papel do judiciário no Estado liberal? Boca da lei. A lei fala, princípio da substituição, pega o fato concreto e aplica. Não é isso? Sim. No Estado Social, não é muito diferente. No Estado Social é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque no Estado Social tinha a ideia de que os próprios tribunais, né, tinham a ideia de que o judiciário não é dado o direito de entrar no mérito da administração pública. O mérito cabe ao administrador e não ao juiz. Tá? O que aconteceu, então? O que mudou nisso tudo? Com a nossa Constituição, falando que nós somos um Estado democrático de direito, os juízes monocráticos, todos os juízes, passaram a ser juízes que vão proteger o texto constitucional. Então, Arlen, você tinha pedido para falar sobre a saúde, né? Lá na Constituição, está lá no artigo 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que cabe ao Estado as políticas públicas e econômicas para garantir isso. Tá certo? A saúde, eu acredito que ninguém discute, que é um direito fundamental. Certo. Não é isso? Uhum. O que passou, então, a existir? Se é um direito fundamental, se está na Constituição, a Constituição, o Constituinte falou que era um direito seu, por que, então, que você só está no papel? Tá? Os juízes, atualmente, então, eles têm o poder de falar para os outros poderes, e aí vem aquela noção de unidade dos poderes, né? Aquela separação dos três poderes de Montesquieu já não é mais hoje, igual era no passado. Tá? Hoje, o poder é uno. Né? A Ada Pellegrini já falava isso, que o poder é uno. O que existe são funções, mas o poder é uno. E qual que é o poder? O poder é o que está na Constituição. Então, se na Constituição fala que saúde é direito de todos, todos, independente de gênero, independente de raça e tal, têm direito à saúde. E aí, o que acontecia de 88 para cá? A pessoa precisava de um remédio, precisava de um tratamento, e o Estado virava as costas para eles. Por quê? Embora na Constituição estava escrito, prescrito que ele teria esse direito, ele não era automático. Tá? E os nossos gestores, eles não tinham essa ideia, né? Essa vontade de seguir o que a Constituição falava. Tá? Até a Constituição comemorando 10 anos em 98, muitas pessoas ainda entendiam que não era auto-aplicável, que o que estava ali precisaria de uma regulamentação, que não era simplesmente cumprir. Não é isso? Então, e até aí, 98? Não, então, até 88. Até 88. Sim, até mas 88. você falou a Constituição de 88, sim. Isso. Mas eu falo assim, passado muito tempo, eu falei 10 anos. Imaginava-se que a Constituição ela não tinha força para ser auto-aplicável, precisava de uma lei para regulamentar o direito à saúde, era isso? Exatamente. O direito à saúde e outros direitos, porque era muito abstrato. Isso. Não tinha essa noção de constitucionalismo que a gente tem hoje, é isso mesmo? Aí, essa noção que nós temos hoje, de judicialização, o que é judicialização? A judicialização é quando um dos outros dois poderes, né, o legislativo e o executivo, ele não está cumprindo o seu papel,
o judiciário, né, poder uno, ele tenha a autonomia de fazer com que os dois outros poderes cumpram aquilo que a Constituição falou que era a obrigação deles. Tá certo? Então, o que acontece? Você foi na Secretaria de Saúde e pediu um remédio no seu município. E aí o secretário de Saúde falou assim, ó, eu não posso te dar esse remédio. Por N fatores. Porque ele é caro, porque não está na lista do SUS, não tem regulamentação pela Anvisa e tal. Por N fatores, ele te negou. Tá? O que é a judicialização, então, Ali? É falar assim, ó, doutor, a Constituição, no artigo 196, fala que é garantido o meu direito à saúde. Porém, eu fui lá na Secretaria de Saúde e eles me negaram esse direito. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? Aconteceu o seguinte, ó, a Constituição fala que você tem direito, então você tem um direito. Tá? Por óbvio que não é tão simplista assim, né? A Luana, lá do mestrado, né, que foi nossa professora, ela fala que tem 3 requisitos que você tem que cumprir. Tá? O primeiro deles é a questão da reserva do possível. Depois do mínimo existencial é o princípio da proporcionalidade. Tá? O que seria essa reserva do possível, Ali? Essa reserva do possível, na verdade, ela surgiu na Alemanha na década de 60, final da década de 60, início da década de 70. Na Alemanha, a Constituição, ela falava o seguinte, ó, a todos é garantido o direito de estudar em qualquer faculdade que quisesse e fazer qualquer curso que quisesse. Tá? Em qualquer faculdade. Qualquer faculdade, qualquer curso. Entendi. Então, eu quero estudar na faculdade A o curso de medicina. Beleza. Quero estudar na faculdade B o curso de direito. A Constituição te garantia. Então, era um direito fundamental que você tinha esse direito. O que aconteceu? Na década de 70, já, não tinha mais escola para todo mundo. Vamos imaginar que na sua cidade, Nova Serrana, tem uma faculdade grande de medicina. Tá? Vamos falar que ela tenha 400 cadeiras por semestre. É finito, não é? Sim. Vai chegar uma hora, todo mundo pode fazer medicina, todo mundo vai querer fazer medicina. Vai chegar uma hora que as 400 cadeiras vão ser ocupadas. E aí? O que vai acontecer com quem ficou de fora? Se a Constituição garante esse direito, em tese, deveria ser cumprido, né? Deveria ter, né? Pelo menos na visão abstrata, ele deveria cumprir. E aí? Exatamente. Aí o que aconteceu? Os alunos, né, foram na corte alemã falando o seguinte, ó, a Constituição me garante esse direito. Porém, a Universidade X me negou tal direito, aduzindo que não tem vagas. Só que a Constituição não fala isso. A Constituição fala que eu posso escolher o curso e a faculdade. E aí pediu a resposta da universidade. A universidade respondeu o seguinte, falou, ó, todo aluno, quando sai da faculdade, ganha um documento que chama Abitur. É parecido com o diploma nosso, do Enem, que a gente faz, tem uma nota, não tem? Sim. E aí, então, eles também têm essa nota. Tá? E aí a faculdade falou o seguinte, quando você sai no ensino médio, entra na faculdade, você tem esse documento, tá? Que é objetivo. É um critério objetivo, tá? A universidade falou o seguinte, ó, o critério que eu estou usando é pegar o Abitur e aqueles que têm melhores notas são esses que estão assumindo as cadeiras. Eu só tenho 400 cadeiras. Eu não tenho como aceitar 500 alunos. 400 alunos, infelizmente, vai ter que ficar fora. Tá certo? E aí, o que aconteceu? A corte alemã falou o seguinte, ó, se realmente a faculdade comprovou que só tem 400 cadeiras e o critério é objetivo, não tem o que fazer. Reserva do possível. É impossível ter 500 alunos. Tá certo? Então, o primeiro item seria isso, reserva do possível. O segundo item
é, a questão do mínimo existencial. O que seria esse mínimo existencial? Ah, professor, a vida? Não, quando a gente fala do mínimo existencial, não é só o mínimo necessário para você sobreviver. Tá certo, Arlen? O que significa? É um mínimo para você ter uma vida digna. Então, envolve cultura, envolve educação, envolve saúde. Tá certo? Ah, se o meu filho não tem uma creche para ele ficar, tem direito a judicializar e ele conseguir tal direito? Tem sim. E é perfeitamente possível. Por quê? Porque está entre o mínimo existencial para a pessoa ter uma vida digna. Tá certo? O terceiro ponto, o terceiro requisito é a questão da proporcionalidade. Tá? Você ser razoável. O que significa isso? Você pegar o caso concreto, analisar se aquilo que a pessoa precisa, ou seja, o mínimo existencial dela é compatível com o que o Estado, o município, né, a União, pode te fornecer. Tá? Então, um exemplo. Uma pessoa tem 180 quilos. Tá certo? Te respondo daqui a pouquinho, Thiago. Uma pessoa tem 180 quilos. Tá? É razoável essa pessoa querer fazer uma bariátrica? Sim, 180 quilos com certeza. É razoável. Agora você está indo para academia, tudo malhadinho, tal, fortinho. É razoável você pedir uma bariátrica? Não, para mim não. Eu estou dando o seu exemplo mesmo. Para mim não. Para você não. Então o que acontece? Eu analisei no caso concreto, aquela pessoa que tinha 180 quilos, era razoável o Estado pagar para ele a bariátrica. Para você não. Para você não é razoável que isso ocorra. Tá certo? É o que a gente estava discutindo, Mazu, a respeito da evolução do conceito de igualdade, né? Você deixa de parar de utilizar a igualdade formal, no qual todos são iguais perante a lei, para uma igualdade que ela já passou por uma igualdade material, né? E agora passa por uma igualdade que tem mais filtros, né? Parece, para você poder fazer a justiça, né? Que a justiça seria dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que é de direito. Você faz uma análise que ela é mais profunda, você faz uma análise mais vertical, problematizando mesmo esse conceito da igualdade. Sim. E aí, Thiago, você me perguntou se pode ser feita a judicialização. Eu tenho como ver a pergunta dele? Posso judicializar requerendo hidroxicloroquina? Posso judicializar requerendo hidroxicloroquina, falei de primeira, para paciente com Covid-19? O que acontece? Teve um julgado agora, ainda não terminou o julgado, mas o STF posicionou no seguinte sentido: você precisaria de 3 coisas. Que o medicamento seja, pelo menos, solicitado na Anvisa, tá certo? A Anvisa tenha descumprido um prazo razoável para ela ter manifestado sobre aquilo, não existir nenhum outro que substitua, tá? E que o médico fale que você aquilo é o mínimo necessário para você, tá? No passado, o que aconteceu? Você lembra do fósforo? Fósforo? Da câncer, do medicamento que foi feito pela Unicamp, sobre tratamento de câncer. Fósforo e etanolamina, lembro. Sim. O que acontece? Naquela época, os juízes, mesmo não tendo comprovação nenhuma de que ele era eficaz, não tendo comprovação nenhuma, não tinha nada na Anvisa falando que ele poderia ser usado, e por óbvio ele também não estava na lista do SUS, os juízes, eles davam, as pessoas iam em juízo, solicitavam, tá? E os juízes davam esse medicamento. Tá certo? Você sabe me responder por quê, Thiago? O Arley,
Alguém? Por que que ele dá? Por que que o juiz dava? Mesmo não tendo autorização da Anvisa, né, não tem comprovação legal nenhuma da eficácia, tá? Por óbvio, então, não está na lista do SUS. Por que que o juiz mesmo assim dava? Direito da esperança, alguma coisa tem a ver com isso? A pessoa ter a esperança de ser curada ou não? Eu chutaria assim, se fosse uma prova, eu ia nesse sentido. Você sabe como que a Anvisa determina se o medicamento tem eficácia ou não? Não. Ele faz um teste com placebo. Então, 50% das pessoas tomam o princípio ativo, 50% das pessoas não tomam o princípio ativo. Tá certo? As pessoas que não tomam o princípio ativo, o Arlen, sara. Muitas pessoas melhoram, tá? E aí eu vou te dar um exemplo, né? Boa parte das pessoas que estão nos escutando tem pessoa mais idosa dentro de casa, né? A mãe ou o pai que tem que tomar medicamento para dormir. Se não tomar lá o Rivotril, sei lá qual medicamento, a pessoa não dorme. Tá? Dá um AS infantil para ele e fala que é Rivotril. Ele dá a mesma coisa. Na hora. Por quê? Porque ele acha que o medicamento está fazendo efeito. Tá? Lógico, né, gente? Eu estou falando isso no geral. Né? Algumas pessoas realmente precisam do medicamento. Não é isso que eu estou falando. Tá? Então, o que acontece? Os juízes, eles davam o fósforo, por quê? Porque a maioria das pessoas se curam pela mente, não pelo princípio ativo. Tá certo? Então, respondendo a sua pergunta, Thiago, muitas pessoas vão tomar isso, tá tendo uns efeitos colaterais, vão morrer e tudo. Outras pessoas estão tomando, estão melhorando. Então, ainda não dá para saber se ele tem o papel dele, né? Se funciona ou se não funciona. Eu particularmente, acho prematuro ainda. Tá? Tirando política, tirando essa questão, porque hoje a briga é se o Bolsonaro está certo ou se está errado. Né? Não estou nem entrando por aí. Tá? É questão científica mesmo. Né? Os cientistas falam que não funciona. Não tem ainda uma certeza, uma garantia de que aquilo vai trazer algum benefício. Tá certo? E aí você vai me perguntar o seguinte, mas o judiciário, então, ele, sistematicamente, ele tem judicializado no seguinte sentido, ele tem interferido nos outros poderes. É isso? A pergunta maior que tem é qual que é a diferença? Como que você vai fazer? Qual que é esse limite, né? Entre uma judicialização e esse ativismo judicial, aquele que rompe mesmo, o juiz que ele quer administrar, que ele quer invadir e quebrando assim a separação dos poderes. Como que a gente consegue limitar isso e como que a gente consegue ver isso na prática? O que acontece? Ficar fácil. Ativismo, o juiz está criando. É sentimento dele. Tá certo? Judicialização está fazendo cumprir o que está na Constituição. Então, vamos imaginar o seguinte. A nossa Constituição, aí eu posso estar errado, mas salvo engano, no artigo 226, fala lá, é família, relacionamento entre homem e mulher, não é isso? Sim. Lá está escrito isso na Constituição. Exato. E aí, o judiciário vem e fala o seguinte, não, família é um relacionamento entre homem e homem, mulher com mulher. Não estou falando que não tem que mudar a lei, não estou falando que está errado, não me entenda mal. Tá? O que eu estou querendo falar é o seguinte, a Constituição fala que o relacionamento é entre homem e mulher. Tá certo? Okay. O judiciário criou. Criou. No meu entendimento, não. Não, ele criou. Porque lá não fala isso. Lá não fala isso. Tá certo? Um outro ponto. A questão da prisão em segunda instância. Certo. Tá? Você é delegado, não sei qual que é a sua opinião, mas lá na Constituição fala que todos são inocentes até o trânsito em julgado. Então, se no trânsito em julgado, a pessoa é inocente. Sim. Tá certo? E aí, foi votado, né? Inocente, não? Hã?
Não pode Tô prender falando, inocente. aí eu tô falando que você é delegado, e aí o delegado vai complicar o negócio. Não, porque eu só prendo inocente, ô Mazzucchelli, porque eu Exatamente, só prendo em flagrante. Em flagrante não tem trânsito em julgado, então eu estou prendendo vários ex- inocentes. exatamente. Por esse ponto de vista, é claro, né, gente? A gente está usando o ponto Aham. de vista da Constituição, do É inocente, porque, né, no sentido que não é culpado. e Mas o que aí eu falo vão, assim, existe prisão vão sem culpa? Existe, toda hora. 312, né? E Uhum. aí você tem a prisão em flagrante, você tem a prisão preventiva, tal, que são exceções à regra, tá Uhum. certo? Agora Ok. não existe exceção à regra, prisão em segunda instância. Não existe, realmente. Aí você pega o voto do Barroso, salvo engano, o voto do Uhum. Barroso foi no seguinte sentido: não é isso que eu quero para os meus filhos. Entendi. Tá certo? O voto dele é pessoal, ele está sendo levado não pelo que a Constituição fala, mas pelo um desejo Aí é ativismo, dele. Aí é ativismo. não é judicialização. Aí não é judicialização. Entendido. Tá certo? Então Uhum. fica fácil. Ele criou ativismo. Tá certo? Ele cumpriu o que determina a Constituição e aí os outros entes federativos descumpriram, é judicialização. Tá Entendido. certo? Uhum. Resumidamente, judicialização é isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer, Tiago? Eu tô vendo que tem um monte de ex-aluno meu aí na sala também. Galera, pergunta aí pro Mazzucchi Epps. Mazzucchi, eu queria falar uma coisa, te perguntar a respeito dos entes federativos, sabe? Que a gente tem, Hum, no Brasil, a gente divide entre a União, os estados e o município, ok? Se eu for entrar, uma questão mais prática, mas também teórica, a gente pode entrar na teoria. Eu vou entrar contra quem, contra qual ente para poder pegar esse medicamento para mim? Eu entro contra os três. E outra coisa, quem que é que tem que pagar? Qual que é o dever? Você já teve dos dois lados, você foi advogado público da prefeitura e é um advogado privado. Qual que é essa obrigação? Qual dos entes, nós estamos no Estado Federativo, qual dos entes que tem porque quando fala que a saúde é dever do Estado, não tá falando, não é o Estado membro. Ou eu sim. estou enganado? Me explica Não. isso. Qual que é? O que que acontece? O STF decidiu o seguinte, ó, a responsabilidade é solidária. Por Certo. que que eles falam isso? O que que é o SUS? O SUS é Sistema Único de Saúde, é único. Então não existe saúde do município de Formiga, não existe do município de Nova Serrana, de Divinópolis, do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, é único. Tá certo? Então, Uhum. o STF entendeu que é solidário. Se você pegar o artigo 30 da Constituição, Arley, no artigo 30 vai estar falando assim, compete ao município. No inciso 7, salvo engano, eu estou sem computador aqui, eu te falei que meu computador estragou na hora que eu liguei ele estragou. Se você tiver, confere para mim. Vai estar falando Uhum. assim, ó, compete ao município 7, com auxílio do Estado e da União. O 7 é prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde da população. Sim. Tá vendo? Ó? Com a cooperação financeira. Então, você pode até ter entendimento de que o município sozinho não poderia prestar, não poderia ser sujeito passivo, né? Num processo onde você está pedindo remédios, por exemplo. Por quê? Porque no artigo 30 está falando que é competência dele sim, mas é competência com o auxílio do Estado e da União. Então, é solidário. Você pode entrar contra quem? Contra todos. Tá certo? Uhum. Como advogado, tá? Se chegar agora um cliente aqui, eu quero ajuizar a ação. Se você ajuizar contra a União, você vai protelar desnecessariamente uma ação que você tem urgência. Entendi. Então, normalmente a gente ajuiza contra o município, porque o município é citado rapidamente, não tem que ir para Belo Horizonte, não tem que ir para Brasília, entendeu?
Então, assim, você pode citar qualquer um deles, os três, ou só o município e só o estado, ou dois deles, você decide quem você quer citar, entendeu? Olha, Uhum. a minha ideia, tá? A minha tese é o seguinte: se o município pagar sozinho, ele tem direito de regresso contra os outros. Porque no Entendi. artigo 30 fala que é com auxílio financeiro, Ok. tá? E aí, se você Uhum. pegar o SUS ele tem em toda a região, né? É pactuado o que cada município, o que cada estado ele vai gastar com o SUS. Então, se você Uhum. pegar uma cidade pequena é baixa complexidade. Se você pegar uma cidade igual a Guatama, que tem 8 mil habitantes, aqui não vai fazer uma cirurgia de transplante de coração. Tá certo? Então, isso é tudo Uhum. pactuado. Para onde que vai? Vai para Divinópolis, vai para Belo Horizonte, isso tudo é pactuado. Então, Entendi. é tudo já negociado entre os entes federativos o que cada um vai gastar. Então, se eu gastar mais do que é necessário, tá certo? Mais do que era a minha parte, eu entendo que o município tem direito de regresso contra os outros dois entes federativos. Tá? Uhum. É, é isso. Eu estava falando uma coisa, eu lembrei de uma. E acabou que eu esqueci a hora que eu concluí. Uhum. Eu vou só encerrar e vou entrar de novo a live, ô Mazuquec, porque tá Sim. dando o máximo que o Instagram consegue sem falhar. Galera, Uhum. todo mundo que tá aí, eu vou encerrar essa live e vou começar uma outra logo em seguida, aí você me pede para entrar de novo, tá bom? Um minuto Ok. só.